Você já sabe, mas eu vou repetir, você pode, deve fazer o Manhã no Ar junto com a gente. Não deixa de enviar para cá sua sugestão de reportagem, denúncia flagrante, aí perto da sua casa, do seu trabalho. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp no 992258767, contando aí o seu problema, que a gente ajuda você, tenta pelo menos encontrar a solução. Você também pode entrar em contato com a gente pela nossa página do Facebook e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Manhã no Ar. Fique à vontade. E aproveitando agora esse espaço, queria mandar um abraço para o Jorge Aguiar, do bairro da Paz, mototaxista lá do centro da cidade, que está sempre ligado aqui com a gente. Obrigada pela sua audiência e de todos vocês. Agora a gente vai direto lá para cima, conversar com a Adeilson Albuquerque, que já traz as informações de como está o tempo em Manaus. Na manhã desta quinta-feira, o sol brilha sobre nós. É isso, Adeilson? Perfeitamente. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta quinta-feira maravilhosa, de tempo até que já um pouco aberto se a gente comparar com os últimos dias. As imagens neste momento são do repórter cinematográfico Rui Silva. A gente observa que o sol já bastante forte, já predomina na manhã desta quinta-feira. A temperatura média para hoje, Dani, é de 28 graus, a sensação térmica de 34 e a possibilidade de chuva é de 2%, ou seja, dificilmente vamos ter chuva. E se cair esses 2%, será uma chuva isolada. O pôr do sol está previsto para as 17 horas e 50 minutos. A máxima sensação do dia é de 42 e a máxima do dia de 36 graus. Ou seja, Manaus acorda hoje com o sol bastante forte e, é claro, a fumaça não tão intensa como nos últimos dias, mas continua veemente sobre a capital do Amazonas, principalmente nesta quinta-feira, Dani. E essa questão da fumaça é bem isso mesmo, né? Quando a gente acorda de manhã, abre as janelas, às vezes nem precisa, porque a fumaça nas últimas semanas entrou por tudo que é fresta, da porta, da janela, a gente já sente como é que está o dia lá fora. E a sensação, acho que como eu, todos os manauaras tiveram, é exatamente essa, que hoje a fumaça, se não foi completamente dissipada, como a gente está vendo aí pelas imagens que não foi, mas pelo menos deu uma trégua, né? Deu uma amenizada aí na situação da fumaça que encobre a gente já há 21 dias, há 3 semanas. Adeilson, daqui a pouco eu volto com você com informações de trânsito, porque agora eu vou chamar uma matéria sobre a reabertura ali das alças viárias. A Prefeitura liberou, então, enfim, ontem, as 2 alças de retorno do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Elas eles já haviam recuado dessa decisão, mas acabaram voltando atrás no início da tarde e inauguraram a obra com a promessa de deixar o trânsito mais rápido nas avenidas Efigênio Salles e General Rodrigo Otávio. Só que pelo menos no primeiro dia de funcionamento foi isso que aconteceu não, viu? O trânsito naquela área ficou bastante congestionado porque parte do projeto não ficou pronto a tempo. Vamos ver. No horário em que as obras deveriam ser entregues, ainda tinha gente trabalhando. E foi assim durante todo o dia. A pressa para liberar os retornos no Complexo Viário Gilberto Mestrinho causou engarrafamentos em todos os sentidos da rotatória. A obra acabou sendo inaugurada com pendências, sem sinalização e sem a parada de ônibus que existia antes. Desde agosto, a área está em obras. Foram feitos serviços de drenagem, pavimentação e, por último, a abertura das alças viárias. A ideia é desafogar o trânsito em horário de pico. Segundo o Manaus Trans, 12 mil veículos passam por aqui a cada hora. Quem enfrenta o problema diariamente está otimista com a mudança. Quem vem daqui não fica nesse cruzamento, rapidamente só faz fazer esse retorno aqui. Então esse retorno vai simplificar muito, vai melhorar bastante. O prefeito Arthur Neto, que fez a abertura oficial das novas vias, explicou que pretende daqui para frente criar outros retornos como este. Se eu dou alternativa viária para a pessoa ter uma opção, acontece como acontece no nosso complexo viário ali da Torquato, que a única obra feita com dinheiro da prefeitura, não tem R$1 de empréstimo, pode ir lá a qualquer hora do dia ou da noite, veja qual é a pior hora do trânsito de Manaus, que ela lá não engasga, lá trafega como se fosse um autorama. E eu gostaria que Manaus fosse toda assim, como não é, a gente vai corrigindo aquilo que o dinheiro permite, aquilo que a imaginação dos nossos técnicos e o estudo deles propicia.
É o que a gente espera mesmo, né, prefeito? Agora a gente vai voltar lá para cima com o RC Cop, que mostra pra gente ao vivo como é que está o trânsito no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Agora, exatamente nesse momento, na manhã dessa quinta-feira, como é que tá tudo por aí, Adeilson? Fala pra gente. O trânsito bastante intenso por aqui, como a gente mostra neste momento, principalmente aqui embaixo, na Alameda Cosme Ferreira, que é a chegada, né, aqui na bola do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. A gente vai mostrar que, por enquanto, nas duas alças, aqui embaixo do V8, Rui Silva, vamos mostrar ali da alça do V8, por enquanto aí, ó, nenhum veículo fazendo a conversão, fazendo o contorno neste ponto. Agora, nesse momento, Adeilson, olha só, agora, nesse momento, alguém fazendo a conversão ali. Nesse momento, né? De mais ou menos uns 5, 6 minutos. Agora esse é o primeiro carro que a gente observa que faz a conversão, que dobra, que vem aqui do V8 e segue novamente, que deve estar indo ali para a Cidade Nova para acessar a Avenida das Torres. A gente vai ali para o outro lado, para outra alça, para a gente mostrar, Rui, ali que a gente observa que tem 1, 2, 3... Existem vários veículos naquela outra alça ali, para a gente mostrar. Fecha só um pouquinho lá, Rui, para a gente mostrar que está indo ali para Alameda Cosme Ferreira. A gente observa ali para General Rodrigo Otávio, existem alguns veículos que estão indo sim, só que quando eles fazem a conversão, aí eles já pegam um trânsito completamente congestionado. A gente vai fazer o 360 aqui com o comandante Robson Teixeira, para a gente mostrar com mais nitidez, Dani, aqui esta alça da General Rodrigo Otávio. Agora, Deilson, é assim, existe uma função para essa alça. Eu acho assim que vai desafogar, sim, lógico que em momentos de pico como esse, agora 6h36 da manhã, e a tendência é próxima a 1h30 aumentar esse movimento, lógico que sempre vai ter uma retenção, não por causa dessa obra, né, dessa alça, mas porque o trânsito nessa hora a gente sabe que é muito complicado mesmo, sobretudo aí na Rodrigo Otávio nessa direção. Agora, sem dúvida nenhuma, a lógica é que desafogue um pouco a rotatória, a bola, como a gente costuma chamar, porque quem precisava passar pela bola para fazer o retorno, agora vai ter um retorno imediato, logo exatamente embaixo do viaduto, e aí desafoga realmente a quantidade de carros que fazem esse retorno na bola, né? Que faziam antes esse retorno na bola, né, Adeilson? Exatamente, é o que a gente espera, a expectativa que a gente também já colocou, já impôs sobre essas duas alças que foram inauguradas ontem, né? Inclusive a Prefeitura também tem essa expectativa de reduzir pelo menos o volume de veículos em até 15% e desafogar o fluxo de veículos na rotatória. Por enquanto, vamos abrir só um pouquinho, Rui, para a gente mostrar que a rotatória neste momento está completamente congestionada. O fluxo de veículos bastante intenso. A gente observa que o trânsito é lento, principalmente Daniela Sayag, para quem segue em direção à Universidade Federal do Amazonas, ali para General Rodrigo Otávio. Tomara que melhore mesmo o fluxo de veículos, principalmente no horário de pico, que recebe 12 mil veículos, mais ou menos, durante o horário de pico. Tomara que melhore mesmo o fluxo de veículos aqui na bola do Coroado. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco, então, eu volto com você. O Ministério Público Estadual analisou ontem os documentos sobre o novo contrato da Prefeitura de Manaus para a implantação de radares eletrônicos. Além das possíveis irregularidades apresentadas ontem, com exclusividade aqui pela TV A Crítica, o Ministério Público identificou outro problema. O consórcio vencedor foi criado mais de 20 dias depois do resultado final da licitação. Isso mesmo. Vamos ver na reportagem do Márcio Azevedo e do Antônio Domingos. Os documentos foram entregues a um dos promotores do Grupo de Combate ao Crime Organizado, que também atuou na primeira investigação do Ministério Público contra a Consladel. Assim que analisou a papelada, o promotor Lauro Tavares percebeu que o consórcio Manaus Seguro foi criado quase 20 dias depois que a licitação foi homologada. Nos causa estranheza que a adjudicação do pregão presencial consta a data do mês de agosto, né, e a data de abertura da empresa no mês de setembro. Isso não é comum, né? Nós precisamos investigar isso. A participação de um dos donos da Consladel como administrador do consórcio que ganhou a atual licitação para a implantação dos radares também chamou a atenção do Ministério Público. Em 2011, quando o MP denunciou a empresa por irregularidades no contrato com a Prefeitura, Labib Faúde Awad teve as contas bloqueadas.
você ter uma empresa que já está com os bens bloqueados, pelo menos o sócio, o principal sócio, dono dessa empresa, está com os bens bloqueados na justiça, e essa mesma pessoa participar e ganhar de um processo licitatório não é comum. O Ministério Público prometeu abrir investigação para analisar o contrato assinado entre o consórcio Manaus e a Prefeitura. Vai solicitar os documentos do processo licitatório. O prefeito Arthur Neto, quando abordado por nossa equipe de reportagem, mostrou não ter conhecimento sobre a situação e questionou em público o diretor-presidente do Manaus Trans. O secretário Paulo pode falar com mais propriedade para você. Paulo, eu estou dizendo a ele uma coisa bem clara. No dia que você não merecer mais minha confiança, eu demito você, não precisa nem te avisar. Eu não tenho nem essa história de, não me avisou, não tem que avisar. No dia que eu não confiar em você, eu te demito. Você e qualquer pessoa que não tenha sido eleita. Então, você explica para ele que ele está dizendo que haveria alguma coisa estranha, esquisita, entre a suposta ligação entre a empresa Consladel, que eu saiba, parece que trocou de mãos, é isso? A empresa Consladel não tem nenhuma relação com a licitação. Não, mas ela, o que ela tem que agrave o nome dela, que seja vergonhoso para o nome dela? Houve uma situação apresentada de que haveriam 3 empresas vencedoras da licitação. Não, eu estou falando de outra coisa. O que pesa contra a honorabilidade dessa empresa Consladel? A empresa Consladel responde na Justiça do Estado do Amazonas. A Justiça está cuidando do julgamento da licitação que teria sido feito em 2010, sem condenação. 2009. Ela não tem condenação até agora. E ela não tem relação, é bom deixar claro isso, ela não tem nenhuma, a empresa Consladel não tem relação com a licitação do radar. A licitação do radar foi vencida por outras 2 empresas. Existe digamos, uma afirmação de que tem um sócio que é comum às 2 empresas. Eu quero esclarecer que as empresas que vieram para a licitação, vieram várias empresas para a licitação do radar. A que saiu vencedora atendeu a todos os requisitos técnicos primeiro, depois de menor preço e depois jurídico. Ela passou por uma verificação de todas as certidões do governo estadual, do governo municipal, do governo federal. Nós verificamos no site onde estão cadastradas as empresas idôneas. Ela não existe registro nenhum que desabone ou impeça ou que possa nos dar um indicativo de que elas não podem assinar contrato com a prefeitura. Gente, é isso. Bem, para você. Obrigado. É isso. Vamos então conversar com Adeilson Albuquerque, que está sobrevoando outro ponto da cidade. Tem uma ocorrência agora. O que está acontecendo aí, Adeilson? Dani, nós flagramos neste momento um capotamento. Nossa, aqui olha só. Na Altasmirim, Dani. Que ponto exatamente da Altasmirim, hein? A pessoa está dentro do carro ainda, Adeilson? Aparentemente, inclusive era isso que nós discutíamos aqui, o comandante Robson Teixeira, o Rui Silva também. Aparentemente, o condutor ainda está dentro deste carro que está capotado aqui na Altasmirim. Depois aqui da empresa Global Green, do trecho que compreende aqui o Terminal 5 até a bola da Samsung. Então, depois um pouquinho, alguns metros depois ali da empresa Global Green, em direção ao Distrito Industrial, é que está acontecendo essa situação. Aqui o fato se desenrola aqui na Grande Circular. A gente observa que o carro continua capotado ali, ó, neste momento. A gente não tem informação concreta se o condutor ainda permanece no local, mas o trânsito continua complicado. Não tem agente do Manaus Trans no local, assim como também, se tem vítima, não tem ainda a ambulância do SAMU. E neste momento, Dani, nós estamos falando também simultaneamente com a Rádio Acrítica FM, com Wilson Lima, para mostrar e contar, relatar, descrever este fato deste carro capotado. Deve ter acontecido agora, mais ou menos uns 15 minutos, e aí continua aí com o trânsito complicadíssimo e muitas pessoas olhando para o interior deste carro capotado aqui na Avenida Grande Circular, Altasmirim, no trecho que compreende o Terminal 5 até a chegada da bola da Samsung. Dani e Wilson. A gente vê que pelas imagens, um carro de pequeno porte, um carro passeio branco. Não dá para ver direito se é um Palio, se é um Gol, provavelmente um Gol. Existem algumas pessoas, como o Adeilson falou, mototaxistas, sobretudo, pessoas que estão aí na garupa de motos, que pararam as motos para verificar. E pela maneira com que eles olham para dentro do carro, aparentemente há vítimas lá dentro. Mas eles não se sentem ainda seguros para mexer com essas pessoas. Na verdade, vem sempre um mototaxista, um motoqueiro, olha por dentro do vidro, o carro ele está de lado, né?
E aí a gente não sabe exatamente se ainda há realmente pessoas dentro ou se apenas curiosos tentam entender um pouco mais de como aconteceu esse acidente, né, Adeilson? Exato, até porque nós tivemos aquela situação de um atropelamento ali em frente à reitoria da Universidade do Estado do Amazonas, na Djalma Batista. Quando nós chegamos também naquele fato lá, a gente observava um desespero por parte das pessoas que estavam nos arredores. Neste caso aqui, como você realmente relatou, a gente não sente um desespero das pessoas que estão aqui próximas deste carro capotado. O que a gente observa mesmo são pessoas, parece que curiosas, que querem saber se ainda tem pessoa dentro ali deste veículo que está capotado aqui, próximo de uma rede de atacado aqui na Altasmirim. E um detalhe, eu queria que o Rui pegasse a extensão aqui, comandante Robson Teixeira, vamos mostrar a extensão aqui da lentidão, do sentido Zona Leste, ali, Distrito Industrial. Aí, exatamente neste ponto, tem 3 carros parados, a gente observa que deve ter sido o chamado engavetamento, 3 carros que colidiram na faixa central, são 3 faixas aqui da Avenida Grande Circular, na Zona Leste, depois do Terminal 5, e aí, consequentemente, a faixa central está comprometida devido a esta colisão envolvendo 2, 3 carros particulares e tem um ônibus também ali atrás. O trânsito bastante complicado. 2 fatos que a gente ressalta: não tem nenhum agente de trânsito no ponto, bem como também nenhuma ambulância do SAMU para a ocorrência ali daquela situação do carro capotado. Dani? Adeilson, qual seria a alternativa para quem normalmente pega a Altasmirim? Qual seria a alternativa, hein? Porque realmente não é hora de pegar o Altasmirim, pelo menos nesse trecho perto da Global Green, o trânsito muito pesado, muito parado por conta dessas 2 ocorrências no trânsito. Qual a alternativa, hein, Adeilson? Muito parado mesmo. A gente, inclusive, sugere para quem está saindo da Zona Leste, tanto para quem está ouvindo nesse momento a Rádio Acrítica, quanto para quem assiste o Manhã no Ar, a gente sugere que a melhor opção, por enquanto, é seguir pela Alameda Cosme Ferreira, que dá acesso ali para o Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Só que a gente chama a atenção que por lá o trânsito é completamente lento também, principalmente para quem vai em direção ali ao Japim. Então, quem vai em direção à Alameda Cosme Ferreira, para tentar fugir do trânsito lento, devido a essas 2 ocorrências aqui na Grande Circular, deve pegar ali André Araújo, depois da Bola do Coroado, porque pela General Rodrigo Otávio também o trânsito está completamente lento em direção à Universidade Federal do Amazonas. Então é melhor evitar este trecho aqui, que dá acesso ali para a Avenida Buriti. A melhor opção, sem dúvida nenhuma, é o condutor seguir pela Alameda Cosme Ferreira. Trânsito também um pouco lento por lá, mas é bem melhor se a gente comparar com essa situação aqui, que a gente observa não vai se desenrolar, não vai se desencadear pelos próximos minutos. Vai demorar um pouquinho, porque o carro está capotado ali e ainda tem aquela situação da colisão envolvendo 3 carros, 3 veículos, um pouco mais, a diferença é de 100 metros, eu creio isso, ainda também neste trecho que compreende a bola aqui do Terminal 5 até a bola da Samsung. Dani e Wilson Lima. Aparentemente não tem ninguém dentro do carro mesmo não, porque os curiosos já se afastaram, né? Tem apenas 1 ou 2 pessoas olhando ainda pela janela e aparentemente não tem ninguém ali prestando nenhum tipo de socorro a alguém, pelo que a gente consegue ver nesse momento na imagem. Adeilson, a produção, a gente não viu, nem eu nem você, mas a produção chamou a atenção que no início dessa sua entrada, a gente tinha um ônibus amarelinho, tipo executivo, na contramão. Olha só, a gente está resgatando essa imagem de alguns minutos atrás, está aqui exatamente à esquerda do seu vídeo, o trânsito já pesado, né, no sentido inverso, e aí algum engraçadinho, algum motorista tentando fugir do trânsito, acabou pegando a mão de lá, olha, outra mão, e atravessando aí na contramão no horário desse de pico, né? Brincadeira, hein, Adeilson? Pois é, realmente uma falta de responsabilidade, uma falta de respeito também com os demais condutores que também se preocupam em pelo menos melhorar, respeitando a sinalização do trânsito na nossa cidade. Mas infelizmente existem os irresponsáveis, as pessoas que atrapalham ao invés de ajudar, sem dúvida nenhuma, o fluxo de veículos. E o trânsito continua muito, mas muito lento, completamente parado aqui na Grande Circular, no sentido Distrito Industrial, na Zona Leste da capital do Amazonas. Olha a situação aí, Dani. Obrigada, Adeilson Albuquerque. Daqui a pouco eu volto com você.
E uma ameaça de bomba causou transtornos nas proximidades de um condomínio no Parque 10 no fim da tarde de ontem. Um grupo da Polícia Militar, especializado em manejo e desativação de explosivos, foi acionado. A casa deste jornalista fica ao lado do portal de notícias que ele mantém. As funcionárias dele encontraram um pacote na escada. Isso é um atentado à liberdade de imprensa, né, onde já se viu, a gente, em pleno século XXI, em 2015, a pessoa querer intimidar um veículo de comunicação porque veiculou algo que contrariou essa pessoa. De acordo com o jornalista, o pacote tinha as dimensões de um tijolo. Ele estava embrulhado e do lado de fora existia uma mensagem com letras recortadas de jornal, para que a pessoa que escreveu não pudesse ter a caligrafia reconhecida. A mensagem trazia ameaças ao dono do portal e também à família dele. A ocorrência causou transtorno para os moradores, porque toda a rua ficou fechada por quase 4 horas. A gente chega em casa e se depara com essa situação, a gente fica preocupado com os filhos, com a família que está aqui, mas foi tudo normal, não teve... a polícia agiu corretamente aí. O grupo antibombas chegou às 10 horas da manhã. Eles levaram o artefato para um terreno. Depois de preparar o isolamento, o objeto foi destruído às 1h20 da tarde. Segundo o nosso parecer, não se tratava de um artefato explosivo. Mas somente depois da perícia, que deve ficar pronta em 10 dias, é que a polícia vai concluir as investigações. Toda essa análise vai ser feita, vai ser tratada no laboratório, para a gente fazer análise química, e só após essa constatação que a gente vai poder emitir o nosso laudo, identificando qual é a substância. A perícia também vai fazer uma vistoria na casa, onde foi encontrado o material, para ver se existem vestígios, impressão digitais, alguma coisa que possa nos levar a essa situação. E um grupo de mototaxistas montou acampamento em frente à sede do Ministério Público Estadual. Eles cobram agilidade na divulgação da lista com os nomes dos ganhadores da segunda etapa da licitação da categoria. O grupo está há mais de 24 horas em frente ao MP. Eles dormiram nesta tenda improvisada. Entre os mototaxistas estão os presidentes de 3 cooperativas. Os licitantes convocaram a liderança para que resolvesse o problema deles. E nós estamos aqui dispostos a resolver. Eles prometem ficar no local até o promotor Ronaldo Andrade rever a ação que proibiu a SMTU de divulgar a lista com mais de 1.600 nomes de mototaxistas que venceram a licitação. Até o chefe deles aí achou que isso é um absurdo, de atrapalhar, 4 pessoas atrapalhar a vida de 3.303 pessoas que estão realmente legalizadas, estão tudo bonitinho para padronizar as motos. Segundo os mototaxistas, a não divulgação da lista já tem causado prejuízos a toda a categoria. Não tem condições, nós já estamos ao nosso limite. Aí o ano que vem a gente já tem que pagar todos os encargos e já estamos com moto atrasadas já, porque a gente não consegue pagar mais. A pirataria está voltando de novo, agora a gente pediu ajuda também do Dr. Pedro Carvalho para poder intensificar mais a fiscalização. A segunda licitação para mototaxistas está há quase 2 meses emperrada pela decisão do MPE. Enquanto os novos profissionais não forem homologados, a Prefeitura não pode iniciar a fiscalização contra os piratas. Lojistas e empresários de Manaus estiveram ontem na Assembleia Legislativa do Estado para juntos tentarem reverter aí o aumento do ICMS aprovado pelos parlamentares. A mudança começa a valer no início do ano que vem e deve atingir diretamente o nosso bolso, o bolso do consumidor. Uma galeria cheia de lojistas e um plenário com poucos deputados. E foram somente eles que aguentaram a pressão do movimento Mais Amazonas e Menos Impostos. O grupo é formado por comerciantes das lojas do centro, dos bairros e dos shoppings da cidade. Eles são contra o aumento da alíquota de ICMS, de 17% para 18%, aprovado na Assembleia. No fim das contas, o acréscimo no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços representa muito mais que 1% para a economia do Estado. O que vai acontecer é que o repasse será de 6,75% para o bolso do consumidor, além do desemprego que possivelmente vai ser gerado por causa da queda de vendas. O movimento ainda conseguiu subir no plenário na tentativa de impedir o aumento, mas o caminho ainda é longo.
O projeto foi aprovado no início deste mês em uma sessão extraordinária em regime de urgência. Agora, a única forma de evitar o aumento do imposto é se o governador José Mello voltar atrás e derrubar a proposta criada por ele mesmo. O governador tem até janeiro para mudar de ideia, quando o reajuste passa a valer. O presidente abriu um canal de diálogo, se comprometeu a manter esse canal com o próprio governador para uma ida de uma comissão dos comerciantes. Disse que entende que o governador vai dialogar, vai conversar. Mas, pelo menos até agora, não há indícios de que a decisão vai ser reconsiderada. O Estado necessitou dessa condição do aumento do ICMS com os efeitos para o ano de 2016, em virtude do cenário sombrio que se aproxima para o próximo ano. O ICMS é a principal fonte de arrecadação do governo. A expectativa é aumentar em 350 milhões de reais a arrecadação por ano. Aumentar o imposto aumenta o preço do produto final, faz com que o consumidor não compre, isso diminui a arrecadação de imposto, gera desemprego. Então, talvez o efeito que o governo queira de aumentar a arrecadação não aconteça, seja exatamente o contrário. A expectativa dos lojistas é que o governo desista desse aumento. Caso contrário, a população vai sofrer os impactos diretos. O mal que vocês fizeram não foi para os empresários, e sim para a população, para o povo de vocês. É isso aí, todo mundo tentando aí, cada um, impedir que mais aumento de impostos venha cair aí no bolso do consumidor. Agora a gente vai falar direto com o Wilson Lima, que está na 93.1 ao vivo, lá na rádio, e agora conversa com a gente também aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Wilson, tudo bem? Tudo bem. Você tem aí novidades de mais um capítulo aí das obras, de um trecho da BR-319, é isso? Exatamente. Um trecho conhecido como trecho meio. E esse trecho está interrompido ou as obras não tiveram prosseguimento porque há restrições por parte do IBAMA. E há uma briga antiga essa entre os órgãos ambientais e o Ministério dos Transportes. E aí a gente remonta da época do Alfredo Nascimento, que lutou para que fosse pavimentada e diz que essa pavimentação não aconteceu em razão desses embargos que foram apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA. Foi uma disputa na época, desculpa te interromper, bem conhecida, inclusive entre ministérios, Marina Silva estava no Meio Ambiente, Alfredo Nascimento nos Transportes, e aí teve uma queda de braço bem dura, ganhou as manchetes nacionais e acabou que o Meio Ambiente levou vantagem naquele momento, né? Exato. Houve uma audiência ontem no Senado entre DENIT, IBAMA, empresários aqui do Amazonas e representante do governo de Rondônia, para que esse trecho pudesse ser pavimentado. É o trecho entre os quilômetros 250 e 655. Inclusive, o DENIT, o representante do DENIT, disse que em nenhum momento desrespeitou a legislação ambiental para fazer as obras. O pessoal da FUNAI também, o representante da FUNAI também esteve presente nessa audiência para preservar aí as aldeias, para garantir que as terras indígenas não sejam invadidas pelas obras. E aí a gente fica na expectativa do que vai acontecer nos próximos dias, Inclusive o Márcio Azevedo acompanhou uma empresa que reinaugurou depois de 21 anos uma linha de ônibus para o Humaitá, e aí nós vimos como é que a coisa está complicada, Não é fácil não, de jeito nenhum. Wilson, vou chamar o Adeilson agora, Sim. Ele vai entrar simultaneamente na TV e na rádio. Ele tem uma ocorrência, se eu não estou enganada, no Coroado, de pane mecânica, é isso, Adeilson? Exato, Dani. Inclusive, estava em pane mecânica aqui na Bola do Coroado, era um carro guincho, mas já foi retirado neste momento, há mais ou menos uns 12 minutos, acabou de sair, Manaus Trans foi lá, acabou de retirar, inclusive, esse carro guincho, mas a gente aproveita para mostrar aqui a alça de baixo, que dá acesso ali para General Rodrigo Otávio, que está bastante lenta, inclusive por lá. O trânsito está bastante lento nesta alça. Pedir para o Rui fechar um pouquinho ali embaixo aí nessa alça. Exatamente aí, Rui, para a gente mostrar. Olha só como é que está o trânsito, inclusive na alça que dá acesso ali de novo para General Rodrigo Otávio. O trânsito também bastante parado neste ponto, muito diferente da outra alça que ninguém está utilizando, pelo menos na manhã, por enquanto, desta quinta-feira, Dani.
Obrigada, Deilson Albuquerque. Eu volto então agora com o Wilson Lima. Mais algum assunto, Wilson, aí na rádio? Ou tá, como diz nosso amigo Adeilson, tranquilinho, tranquilinho? Não tá tranquilinho, tranquilinho não, Daniela Sayag, porque o ouvinte é o Sandro, está encaminhando mensagem nesse momento dizendo que na Zona Leste, principalmente ali nos bairros Novo Aleixo e São José, há um cheiro muito forte de gás. A gente está apurando essa situação e para aquelas pessoas que no domingo gostam de ir à Ponta Negra pela manhã para aproveitar a faixa liberada, neste fim de semana o espaço não estará aberto com essa finalidade, porque num dia anterior, no sábado, acontece o Boi Manaus como parte das comemorações do aniversário da cidade. E aí não vai dar tempo de retirar toda a estrutura para fazer essa preparação da pista. Então, portanto, no domingo, faixa liberada está cancelada. E está sendo publicado no Diário Oficial da União de hoje, Daniela Sayag, autorização para a realização de concurso público para servidores da FUNAI. São 220 vagas. Bacana, então quem está interessado, né, nas vagas, aí a informação. Agora, Wilson, sobre a faixa liberada, não é só a desmontagem da estrutura, não. A gente sabe que depois de uma festa como essa, a quantidade de lixo é imensa, né? Então, nem seria salutar, nem seria seguro que as pessoas que normalmente praticam Cooper, caminhada, atividades com crianças, possam exercer essas atividades num ambiente que, em tese, ainda vai estar precisando aí de muita limpeza pública, né, Wilson? E ali lota, viu? Já tive a oportunidade de ir lá no domingo, fui também na quarta-feira e dá muita gente. É isso mesmo, mas não será nesse domingo assim. Obrigado, Wilson Lima. Daqui a pouco eu volto com você. Muito obrigado. Daqui a pouco não, amanhã, né? Pode ser. A senhora que manda, minha chefe. Não, Wilson, só amanhã. Tchau, tá bom, até lá. Tudo bem. Até lá, tchau. Olha só, a gente está brincando, né? Mas agora vai falar de um assunto que não é brincadeira não e tem dado dor de cabeça para muita gente. A greve dos bancários continua e o Procon Amazonas criou aí um termo de ajustamento de conduta para que os clientes não sejam prejudicados. A paralisação já dura 20 dias e segue aí sem acordo. No termo de ajustamento de conduta, o Procon fez 7 pedidos. Entre eles que o consumidor não pague juros por contas atrasadas nesse período de greve e que não tenha um nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. E fazer com que o nosso consumidor não seja mais prejudicado, mais penalizado do que já está sendo com relação com a greve que foi instaurada, não apenas no nosso estado, mas a nível de Brasil. A Caixa Econômica Federal contesta alguns pontos e garante que serviços essenciais continuam sendo oferecidos. A gente precisa deixar a população esclarecida de que os serviços estão disponíveis, tanto de buscar o boleto para pagamento, quanto efetivamente de fazer o pagamento, tanto nas salas de autoatendimento quanto nas casas lotéricas. O documento será encaminhado às sedes de cada agência e deve retornar ao Procon em 10 dias. Caso os bancos se neguem a assinar o termo, o Ministério Público promete agir. Caso os prazos que nós estabelecemos não sejam atendidos, vamos evoluir para outras formas de atuação e vamos avaliar a possibilidade de ajuizar alguma ação judicial. A negociação entre Procon e bancos não vai interferir no andamento da greve. Até agora não houve acordo entre o sindicato patronal e empregados que pedem reajustes de 16% sobre o salário atual e condições mais adequadas de trabalho. Ela continua ainda por prazo indeterminado até que venha uma proposta, das negociações que começaram a acontecer novamente, que possa ser deliberada em assembleia. Enquanto isso, a greve continua. Faltam 2 dias para a realização das provas do Enem em todo o Brasil, mas aqui no Amazonas, gente, cerca de 20% dos 156 mil inscritos no exame ainda não retiraram, sabe o quê? O cartão de confirmação. Já pensou? O acesso ao documento é feito exclusivamente pela internet e quem vai explicar para a gente a importância dessa confirmação é a Thea Morel, a quem eu dou bom dia agora, Thea. Bom dia, Daniela. Bem, esse cartão é muito importante, principalmente porque as pessoas só vão ter acesso ao local das provas através da confirmação feita no site da internet. Não existe mais, como você disse, aquela entrega do cartão feita pelos Correios. Então é preciso que a pessoa entre no site do enem.inep.gov.br e faça a confirmação dessa inscrição. Esse número que você deu aí de mais de 150 mil pessoas corresponde a mais de 20% dos candidatos aqui do Amazonas que ainda não fizeram
fizeram a confirmação e simplesmente não sabem onde vão fazer prova nesse sábado e nesse domingo. Nós temos aqui ao meu lado a Vera Lúcia Lima, que é diretora de Políticas e Programas da SEDUC, que pode explicar mais um pouquinho isso. Vera, dessa vez o governo federal, né, resolveu economizar aí mais de 16 milhões e não fazer a entrega através do meio físico. A internet realmente é o único meio que tem de se saber o local da prova. A internet é o único meio, o candidato deve entrar no portal enem.inep.gov.br/participante, colocar CPF, senha e acessar o cartão de confirmação. Quando a gente fala desse número tão grande, realmente a equipe do Enem tem como saber que os estudantes do Amazonas não entraram e não sabem o local de prova? O sistema faz o controle, né? Então, a gente está solicitando aos candidatos que entrem no portal, que façam a impressão do cartão de confirmação. Necessariamente, eles não precisam apresentar, mas eles precisam saber o local de prova, a sala que vão fazer prova. Se não precisa levar o cartão de confirmação, que documentos é que são realmente necessários para a prova do Enem? É necessário levar documento de identificação original com foto, para poder adentrar a sala do exame. E para saber o número da sala também é preciso entrar no site? É preciso entrar no site para saber o local da prova e o número da sala. Então, de outro jeito, realmente não tem como ter informação? Não tem como ter informação e o ideal é que quem não acessou ainda acesse, veja o local. Se não souber onde vai um dia antes até o local onde vai ser realizada a prova. Bom, são cuidados que realmente os candidatos precisam ter, né, antes de fazer o Enem. A gente sabe que as provas acontecem nesse sábado e nesse domingo. A gente volta a reafirmar que aqui em Manaus o horário de abertura dos portões é diferenciado. Ele vai abrir às 10 horas da manhã, ele fecha impreterivelmente 11 horas e as provas começam às 11h30. E aí, Daniela, essa consulta pode ser feita até no sábado de manhã, mas como a gente sabe que a internet aqui no Amazonas às vezes é muito complicada, é melhor não deixar para a última hora, é melhor consultar o quanto antes e inclusive também saber qual é o local da sua prova, como a própria diretora disse, ir antes para saber o local e a sala que vai fazer a prova do Enem. Daniela. Isso aí, né, Té? Para não correr nenhum risco, pega um ônibus, vai lá, checa se é isso mesmo, para não ter problema nenhum nesse sábado e nesse domingo. Obrigada, Té Morel. Daqui a pouco eu volto então com você. Chegou a hora de saber quais são os destaques do jornal A Crítica de hoje. Quem conta pra gente é o André Alves. Muito bom dia, Dani. A Polícia Civil fez ontem uma importante prisão e freou a atuação do traficante Cleomar Freitas, conhecido como Copinho, que pertence ao alto escalão da facção criminosa Família do Norte. O bandido estava há 30 dias cumprindo pena em regime semiaberto e, segundo a polícia, planejava e ordenava a execução de crimes de dentro da cadeia. Com ele, foram encontrados $6 mil e R$10 mil, tudo em espécie. Ele foi preso quando circulava livre, leve e solto, Dani, na zona oeste de Manaus. Voltou para onde nunca deveria ter saído, mas a dúvida é se o sistema de segurança vai conseguir frear a atuação dele de dentro do presídio. A gente também mostra hoje cenas espantosas da seca. Moradores dos bairros Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara se dizem assustados com a intensidade da vazante. Dani, além de canoas e flutuantes, nossos fotógrafos também flagraram um hidroavião encalhado. Vale a pena conferir as cenas dessa reportagem e de outros assuntos de política, economia, do Brasil e do mundo que estão na edição de hoje do Jornal A Crítica, que já está nas bancas. Obrigada, André. Pois é, nas bancas dos jornaleiros e também você pode receber aí no conforto da sua casa o Jornal A Crítica assinando através do 3643-1010. O Jornal A Crítica também tem como destaque de hoje a prisão de um homem que ofertava produtos exclusivos das forças de segurança nas redes sociais. Olha só, entre os objetos tinha até granada e quem conta essa história pra gente é o Márcio Azevedo, com quem eu falo agora ao vivo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Dani. Luiz Eduardo Souza da Silva, de 24 anos, anunciava esses produtos, as granadas de efeito moral e também algemas, em um grupo chamado Classificados AM, de uma rede social.
A polícia ficou sabendo, a Polícia Militar ficou sabendo, e aí as equipes do Comando de Policiamento Especializado, que são as tropas, né, especiais da Polícia Militar, começaram a dar uma verificada, investigaram, e aí um dos policiais se passou por comprador e marcou um encontro para finalizar a compra de granadas, isso na tarde de ontem. E aí esse encontro foi marcado aqui nesse posto de combustíveis que fica na Cidade Nova. O Luiz veio aqui, trouxe consigo granadas de efeito moral, trouxe algemas e estava com R$450 com cédulas falsas. Quando ele terminou a transação com o policial militar, recebeu voz de prisão em flagrante. Ele vendia essas granadas a aproximadamente R$100. Segundo o policial militar que fez a detenção do Luiz Eduardo, e depois de conversar com ele, o suspeito informou que ele adquiria essas granadas por intermédio de um tio que é PM. A polícia vai investigar realmente se isso procede, se era esse PM, que é tio do suspeito, que forneciam essas granadas para ele. O fato é que esse tipo de material, esses artefatos aí, bombas de efeito moral, só são vendidos para as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, Marinha e Polícia Federal. Não pode estar na mão de pessoas comuns. Durante a verificação da Polícia Militar também verificou-se que nesse site, né, nessa comunidade classificados AM, outras pessoas comercializavam de tudo. Inclusive no perfil do Luiz Eduardo havia uma pessoa perguntando se ele não possuía fuzil para vender. Para você ver, a internet hoje serve para todo tipo de comércio, desde o legal e principalmente o ilegal. O fato é que o Luiz Eduardo foi preso, encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia e vai para a cadeia pública e vai responder por esses crimes, Dani. E que cara de pau, hein, Márcio? Fazer esse tipo de comércio publicamente em uma rede social, um verdadeiro absurdo, ainda bem que está preso. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações de polícia. Foi preso ontem um dos 3 suspeitos de matar um empresário na zona leste da capital em outubro de 2014, em outubro do ano passado, exatamente há um ano. A polícia procura agora pelos irmãos que teriam atirado na vítima. Segundo as investigações, eles estão no estado do Pará e podem ser presos a qualquer momento. Tu acabou o sonho do meu marido! Tu acabou com a minha vida, seu assassino! Foi um ano de espera e de angústia desta família, que só hoje pode ver um dos acusados do crime e parar na cadeia. Nós lutamos muito para pegar esse homem, já tem mais de 2, muito sofrimento. Sou criança, sou nós aqui, só na saudade. Tomás Antônio Lima Mendonça foi preso na Colônia Oliveira Machado depois de denúncias anônimas. Segundo as investigações, ele mandou matar o empresário José Heraldo Nobre na Zona Leste. A dupla acusada de atirar na vítima aparece nesse vídeo. Eles abandonam o carro do empresário minutos depois do crime. E foi justamente o desentendimento por causa dessa caminhonete que causou o assassinato. Eles tiveram um desentendimento, né, por conta de uma situação absolutamente fútil, que foi um distrato relacionado ao veículo, né, e a mão de obra que não foi prestada em troca da cessão do veículo. Enfim, por conta dessa situação, o Tomás teria determinado aos irmãos Georgenô e Bartolomeu que cometessem o crime. Este é Jorge Ernô e este outro é Bartolomeu. Os dois estariam escondidos no Pará e, segundo o delegado, podem ser presos a qualquer momento. Ele tem que pagar por o que eles fizeram. Inclusive, eles são de Tomé no Pará, o outro está lá. Então, provavelmente, por esses dias, com fé em Deus, vão presos, eles vão pagar por o que fizeram com meu irmão. A polícia também tem escutas que comprovam a participação dos 3 no crime. Os indícios são tão fortes que eles já foram denunciados à justiça e são réus do processo que apura a morte do empresário. A vida moderna faz com que muitas mulheres optem por dar prioridade à carreira profissional, né? A gente sabe. E às vezes adiam tanto essa decisão de tornar-se mães que fica tarde demais. E aí a alternativa é a reprodução assistida. Mas desde 2013, as clínicas de reprodução humana estavam proibidas de atender pacientes com mais de 50 anos. Agora essa regra mudou. Vamos ver na reportagem do José Augusto Souza e do Mauro Moraes. Quando o sonho vem em dobro. Aos 29 anos, Dina descobriu um problema no útero e precisou fazer tratamento para engravidar. Aos 31, vieram o Pedro e o Miguel. Eu não escolheria outra coisa a não ser viver essa experiência de ter 2.
Essas duas fofuras nasceram a partir da fertilização in vitro. Nessa técnica, o espermatozoide é inserido no óvulo com uma ajudinha da medicina. Depois o embrião é colocado no útero da mãe e a natureza se encarrega de fazer o resto. Trabalhar com embriões exige muita tecnologia e também responsabilidade. O Conselho Federal de Medicina estabelece o que pode e o que não pode ser feito na reprodução assistida. E a legislação que trata desse tema acabou de ser revista e traz uma novidade para as mulheres acima dos 50 anos. Antes, as clínicas eram proibidas de atender mulheres nessa idade devido à possibilidade de problemas graves na gestação. A partir de agora, o tratamento está liberado, desde que a paciente seja autorizada pelo médico responsável e esteja ciente de todos os riscos. Se diz normalmente que uma gravidez normal até 35 anos de idade. Pacientes de maiores idades, elas já não produzem óvulos, diminui a quantidade de produção. Ela tem vários fatores hormonais, clínicos, que vão interferir na qualidade dos óvulos dela. Muitas vezes, a única alternativa é receber o óvulo de uma doadora. E existem outros fatores. Este especialista já atendeu quase 3.000 casais com infertilidade e garante: cada caso tem de ser analisado com muita cautela. Não é porque a lei, a regra muda ou permite que deve ser feito. Se ela é diabética, se é fumante, se ela é hipertensa, se tem algum outro problema de saúde que possa se agravar com uma gravidez, o médico deve não deixar que ela passe por um procedimento que possa agravar sua saúde, podendo vir até um óbito. Segundo o IBGE, a expectativa de vida das brasileiras aumentou para 78,6 anos. Elas estão vivendo mais, escolhendo ter menos filhos e deixando para engravidar mais tarde. É o caso da Patrícia. Após 2 tentativas frustradas de fertilização in vitro, o Elias finalmente está a caminho. E ele não vai vir cedo nem tarde demais. Todo mundo preparado, quem está cuidando de mim, os médicos, meu esposo, o que eu estou vivendo. É o momento certo. É isso aí, sempre tem o momento certo, né? E agora o momento é da gente chamar o Adeilson, que está sobrevoando outro ponto da cidade. Vamos lá para cima pegar uma carona no RC Cop. Onde é que a gente está? Pelo jeito a gente está atravessando a cidade. Está indo para onde, hein, Adeilson? Acho que ele não está me ouvindo, mas está muito claro que a gente está aqui perto da Arena da Amazônia. A gente, na verdade, está voltando para algum ponto e daqui a pouquinho, então, quando o Adeilson me ouvir, eu volto, então, com ele. E hoje nós estamos recebendo aqui no Manhã no Ar o vice-presidente da OAB Amazonas, Marco Choi, que vai conversar com a gente sobre os trabalhos desenvolvidos pela OAB. Bom dia, Marco. Um prazer recebê-lo aqui novamente. Bom dia, Daniela. É um prazer da Ordem dos Advogados estar mostrando um pouquinho do trabalho que ela faz em prol da sociedade amazonense. Pois é, a gente já conversou, a gente falou inclusive em setembro sobre essa campanha aí, 90 dias contra a corrupção. Agora já tem 1 mês e meio, né? Estamos na metade exatamente da campanha que termina no início de dezembro. Como é que está, hein? Na verdade, a OAB, juntamente com o nosso Conselho Federal, com a nossa OAB Nacional, lançou essa campanha. São 90 dias contra a corrupção e o 90 dias ele é emblemático porque termina no dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional do Combate à Corrupção. Não que o combate termine, né? Mas nós teríamos que ter aí uma meta, um objetivo. E aí nosso objetivo é a coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que objetiva criminalizar a questão do Caixa 2. A OAB defende o fim do financiamento por empresas, de campanhas, entre outras medidas, como, por exemplo, a aplicação da lei Ficha Limpa para aqueles que são ocupantes de cargos em comissão na administração pública. E você acha que, através desse engajamento, a gente realmente consegue mudar a sociedade? A gente viu aí em 2013, em 2014, as pessoas realmente foram às ruas. Depois esse movimento deu uma esfriada, muito por conta da questão de violência. Depois as pessoas acabaram associando aquelas manifestações a questões políticas, né? Políticos partidárias. Você acredita que esse tipo de mobilização, que é a OAB, que tradicionalmente é uma instituição que
está muito à frente, né, dos acontecimentos políticos do país. Através de mobilizações como essa, é possível, de fato, a gente ter uma lei mais rigorosa que puna quem pratica a corrupção? Daniela, a OAB aposta nesses projetos de lei de iniciativa popular, da participação da sociedade na coleta de assinaturas, da participação da sociedade na construção desse projeto de reforma política, né? E também de combate à corrupção. Tivemos uma experiência importante na mobilização de reforma política. Manaus foi a cidade proporcionalmente que mais colheu assinaturas para o nosso projeto de lei de iniciativa popular de reforma política, e agora nós estamos voltando as atenções para a questão do combate à corrupção. A OAB elencou 17 medidas que ela entende que são medidas, são sugestões que contribuiriam e muito para o combate à corrupção. Por exemplo? A questão da aplicação da lei ficha limpa para os ocupantes de cargos comissionados, de cargos de assessoramento e direção de órgãos públicos. É ilógico que um governador tenha que submeter as regras de ser ficha limpa para ser candidato e o seu assessor não tenha que ser. Né? Que um prefeito seja ficha limpa, mas que não haja a mesma obrigação, por exemplo, para os seus assessores. Então a ideia, por exemplo, uma das sugestões é de que a lei ficha limpa seja aplicada também a todos aqueles ocupantes de cargos em comissão na administração pública, sejam aqueles ocupantes de cargos de assessoramento, sejam aqueles ocupantes de cargo de direção. Você já falou que Manaus costuma participar bastante, né, desse tipo de ação. Como é que está nesse momento? E quem quer participar, quem não ainda assinou, que não participou, como é que deve fazer, hein, Marco? Na realidade, nós estamos mobilizando as entidades da sociedade, né? E a grande tônica da reforma política foi conseguir mobilizar as igrejas, os clubes de mães, a sociedade civil organizada, né? E nesse nosso projeto nós estamos aí realizando várias atividades, já com apoio de diversas lojas maçônicas, por exemplo, apoiando essa ideia. E a OAB tem, por intermédio da sua ouvidoria, uma outra ferramenta, que é a ferramenta do encaminhamento das denúncias de corrupção. Nós temos um e-mail que é ouvidoria@oabam.org.br, ouvidoria@oabam.org.br, que é um e-mail onde o cidadão pode contribuir, mostrar, apresentar sua denúncia de corrupção para que a OAB encaminhe, faça o encaminhamento aos órgãos competentes. Agora vou mudar de assunto, porque a OAB ela tem também diversas ações que dizem respeito à melhoria de vida das pessoas, né? Uma delas que é fundamental, que agora vocês estão inclusive levando para os municípios do interior, é a questão que tenta coibir ações de bullying em escola. Como é que é? A OAB, além de ser a entidade representativa dos advogados, além de ser essa entidade que tem um trabalho interno muito forte na defesa das prerrogativas do advogado, se preocupa com a inclusão do mercado do advogado iniciante, nós também temos consciência da responsabilidade social da nossa entidade, da OAB, que, segundo recentes pesquisas, está aí na segunda posição entre entidades de maior credibilidade do Brasil. E essa credibilidade é conquistada pelo trabalho. A OAB tem um projeto, um programa que foi desenvolvido durante a nossa administração, que é o programa OAB Vai à Escola, que é um programa que atende a rede pública de ensino nos níveis fundamental e médio, com 18 temas de palestras realizadas por advogados voluntários, porque todo esse nosso trabalho da OAB é um trabalho voluntário, realizando palestras dos mais diversos temas: bullying, exploração sexual infantil, drogas, temas que são pertinentes à juventude. E como você me mencionou, esse nosso projeto está ganhando agora o interior do estado. Tivemos agora no mês de outubro uma experiência muito positiva no município do Iranduba e estamos chegando agora, ainda este ano, em Manacapuru e no Rio Preto da Eva, levando a essa nova geração, levando à juventude esses temas que são importantes, que estão em discussão hoje na nossa sociedade. Joy, se tiver algum professor ou diretor de escola assistindo a gente agora, exatamente agora no Manhã no Ar, e tiver interesse em levar essas palestras, esse apoio para dentro da escola, como é que deve fazer? Na realidade, a OAB é uma entidade inclusiva. Eu queria, inclusive, convidar não apenas os diretores, mas os colegas advogados que quiserem participar desse projeto, que quiserem dar um pouquinho da sua contribuição para a ordem, para a sociedade a participar desse projeto. Nós estamos todos os dias na Ordem dos Advogados, eu pessoalmente, presidente Simonetti, estamos à disposição, é só nos procurar que nós vamos agendar essa visita à escola e aí com certeza promover algo de muito positivo para essa nossa sociedade, para essa nossa juventude.
Choy, eu vou continuar conversando contigo, eu só vou interromper nossa entrevista rapidinho, que eu preciso chamar o Adeilson, que nesse momento ele está sobrevoando Altas-Mirim. Nós mostramos mais cedo aqui um acidente, um capotamento. Nesse momento há mais uma informação lá da Altas-Mirim. Qual é a informação, hein, Adeilson? Só para a gente ressaltar, Dani, que o condutor daquele carro que capotou aqui na Grande Circular acabou de receber o atendimento do SAMU, já foi colocado, inclusive, neste momento ali na ambulância, e agora ele vai ser levado para o pronto-socorro mais próximo aqui do ponto, na zona leste da capital do Amazonas. Ainda bem, já recebeu o atendimento, foi colocado, a gente não sabe detalhadamente o estado do condutor, mas a gente ressalta, vamos abrir só um pouquinho para mostrar o trânsito, Rui. O trânsito ali atrás está um pouquinho complicado por aqui, vamos abrir só um pouquinho, Rui. Tá aí para a gente mostrar que o trânsito, apesar de situação em curso, já ter recebido o apoio, a atenção do SAMU e do Manaus Trans, mas o trânsito continua deste jeito, mas daqui a pouco o trânsito vai ser desobstruído aqui na Grande Circular, próximo aqui ao Distrito Industrial, na zona leste da nossa cidade. Dani. Adeilson, a gente tem a informação se naquele momento a pessoa estava dentro do carro, que a gente ficou na dúvida, ou estava esperando atendimento pelo lado de fora, do lado de fora do carro, não? Exatamente, foi a informação que a gente obteve, foi por isso que a gente voltou aqui, que o condutor ainda estava dentro do carro esperando o atendimento. Aí depois chegaram os policiais militares, fizeram ali o carro, tiraram ele. Depois o SAMU chegou para fazer o atendimento, fez o atendimento, tirou o condutor, já colocou neste momento ali na ambulância do SAMU, vai ser levado para o pronto-socorro mais próximo. A informação que nós tivemos, inclusive, realmente o condutor ainda estava dentro do carro. Informação preliminar que a gente recebeu, o SAMU chegou, fez o atendimento e vai ser levado agora o condutor para o pronto-socorro. Dani. Que coisa, hein, Adeilson? A gente espera realmente que esteja tudo bem com ele. Obrigada aí por, então, ter concluído esse caso. Agora a gente acompanha o estado de saúde dessa pessoa. Obrigada, Adeilson, e a todos do RC Copa. Eu continuo, então, a entrevista com o Marco Choy, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Amazonas. Tem outro serviço muito interessante da OAB, que é o acompanhamento de mulheres vitimizadas que sofrem, né, a violência doméstica. Como é que vocês fazem esse trabalho, Choy? A OAB tem um trabalho importante, através da sua comissão da Mulher Advogada, a OAB Mulher, pelo atendimento jurídico gratuito às mulheres vítimas de violência doméstica, e que são atendidas na 2ª Vara Maria da Penha, ali no Educandos. Então é um projeto também voluntário, de advogadas voluntárias, que doam parte do seu tempo para trazer atendimento jurídico gratuito a essas mulheres no momento tão importante da vida delas. Então é algo que também está dentro dessa responsabilidade social da OAB, feito por advogados voluntários, advogados que querem contribuir pela melhora da sociedade, e é um trabalho muito bonito que é realizado ali. E se alguém conhece alguém que é vítima de violência doméstica, ou a própria pessoa que está assistindo a gente agora padece desse sofrimento que é infindável, né? Eu costumo dizer que o sofrimento doméstico, a pessoa muitas vezes se submete à violência, porque muitas mulheres têm, inclusive, a dependência econômica aí do seu companheiro e acaba sendo vítima física e psicológica, né? Como é que a pessoa faz para procurar esse atendimento, Choy? Na realidade, pode procurar a própria OAB, a própria Ordem dos Advogados, fica na Avenida Jornalista Humberto Calderaro, número 2000. E aí, obviamente, nós daremos todos os encaminhamentos para a busca da autoridade competente e a assistência jurídica gratuita a essa mulher. Bem, eu agradeço muitíssimo pela entrevista, desejo boa sorte aí para você e a gente se vê, então, numa outra oportunidade. Obrigada, Choy. Daniela, muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho para a sociedade o que é a OAB, o que a OAB está fazendo e nos colocar mais uma vez à disposição. Obrigada, Marco Choy, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas. Até a próxima. Até a próxima. E tem denúncia dos nossos telespectadores, né? Agora a denúncia vem dos moradores do conjunto Viver Melhor, no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Os moradores reclamam da falta de limpeza pública e das paradas de ônibus. Nossa equipe de reportagem foi lá ver de perto essa situação. Para manter a grama cortada, os moradores têm que tirar dinheiro do bolso. 2 vezes por ano, eles pagam pelo serviço. Com o pouco que nós arrecadamos, nós pagamos a uma pessoa para que ele venha passar o motosserra, limpar, tirar sujeira. Sem contar que nós é quem temos que juntar, porque não temos dinheiro suficiente para manter o trabalhador.
O lixo espalhado pelas ruas atrai insetos e medo para a comunidade. Tá dentro dos apartamentos, a situação tá ruim. Tá até dentro dos apartamentos. É tanta da barata, se você chegar à noite e você apagar a luz, quer acender, até as baratas ficam doidas. Entendeu? Aí isso prejudica não só nós, como as crianças, porque isso aí causa doença. Há mais de 3 anos que a gente mora aqui, né? E nunca entrou um mutirão de limpeza aqui. Como vocês podem ver, ó, é cheio de mato, né? Outra coisa também, o carro do lixo quando vem, ele sai levando de qualquer jeito, rasga, vai jogando no meio da rua, eles não querem saber. Para os moradores, além do serviço regular de limpeza, é preciso também investir na educação. Muita gente ainda tem o costume de jogar lixo em locais inadequados. Então falta isso, porque é trabalhar o problema e também conscientizar. Outro problema por aqui é a falta de parada de ônibus. Em todo o conjunto, só existem 3. Eu tenho meu esposo que trabalha e muitos outros pais de família que saem daqui 4 horas da manhã, né? Aí chega cansado, já vem no ônibus apertado, igual uma sardinha enlatada. Aí tem que ficar lá embaixo. Nós ficamos, tipo assim, abandonados. A gente sabe que também muito desse problema aí do lixo é causado pelos próprios moradores, que às vezes não têm consciência de juntar o lixo em um só lugar para ele ser recolhido. E tem também aquelas pessoas que acabam praticando crime ambiental ao queimar o lixo. A gente viu aí nas últimas semanas alguns casos de incêndios provocados por esse tipo de atitude. E a gente espera aí que a CEMUSP possa dar um encaminhamento, a CEMUSP possa orientar essas pessoas de como proceder em relação ao lixo, porque do jeito que está aí, que foi mostrado na reportagem, não tem realmente condições de ficar. A gente já encaminhou a situação para as secretarias responsáveis pelos problemas que nós mostramos. Estamos esperando um retorno para a comunidade. E tem mais participação do nosso telespectador. O vídeo foi feito na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, em frente ali ao Colégio da Polícia Militar. A moradora reclama da desordem do trânsito naquela área. Vamos ver. Aqui, olha, fica uma bagunça aqui na entrada do Colégio Militar. Já não basta eles interditarem a Max Teixeira, que agora são 3 faixas, sendo que um é azul. Aí uma faixa fica para os pais dos alunos da escola, do Colégio Militar, e a outra faixa fica para nós, né? E entrando aqui ao lado do Colégio Militar, para a gente passar para o condomínio ali do Osias Monteiro, os pais também se acham dono da rua, estacionam na contramão, né? Você pode ver. Lá na frente tem um carro do lixo querendo manobrar para vir e nós aqui querendo ir lá para o condomínio e não pode. Que confusão, né? A telespectadora não quis se identificar, mas a gente agradece a participação. E tem mais participação chegando dessa vez. O registro foi feito no bairro São Lázaro, na Rua Nova. A telespectadora reclama da quantidade de carretas e ônibus que ficam estacionados lá naquele local e que atrapalha a passagem de pedestres e dos carros de passeio. Vamos ver o que ela diz. Ela larga e se torna estreita por conta de tanto ônibus que parece que não tem garagem. E é carreta e é tudo parado aqui, atrapalhando o trânsito. Olha isso aí, ficou legal aí, né? Mais esse grande aí na frente, ó. Olha o absurdo. É tudo, é papo entulho, tudo. Bem complicado, né? Nós vamos enviar essa demanda aí, o problema que nós mostramos antes ao Manaus Trans, e assim que a comunidade tiver um retorno, avisa pra gente. E se você também tiver vídeos como esse ou alguma denúncia para fazer, vou lembrar de novo o número do WhatsApp, 992258767, que a gente mostra aqui e tenta arranjar, conseguir uma solução, aproximando a sua denúncia, o seu problema das autoridades. Agora a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco, ó, são 7h34. A gente volta em instantes falando o seguinte:
Os Jogos das Olimpíadas provavelmente terão os horários alterados por causa do calor aqui de Manaus. E a gente também tem uma campanha aí que espera que as pessoas façam doações de lenços para pessoas que voltam. E a gente fala agora sobre uma campanha de doação de lenços e echarpes que serão destinados a mulheres que fazem tratamento contra o câncer. A gente volta a falar então com a Thea Morel, que traz os detalhes para a gente dessa ação. Bom dia novamente, Thea. Como é que vai ser, hein? Bem, Daniela, essa doação acontece no dia 24 de outubro, durante um evento do Gama, que é o grupo de apoio às mulheres mastectomizadas do Amazonas. A gente sabe que lenços, echarpes e até sombrinhas são acessórios importantes para as mulheres que fazem o tratamento de câncer. E aí eu estou aqui com duas participantes dessa campanha. Eu vou começar conversando primeiro com a Suzy, para ela explicar, primeiro a importância de resgatar essa autoestima para as mulheres. Bom dia, Suzy. Por que esses acessórios fazem tanta diferença para as mulheres em tratamento? Elas estão num período extremamente delicado da vida delas. E a quimioterapia, ela é um processo um pouco agressivo. E echarpes, sombrinhas, lenços, são adereços importantes para que elas resgatem esse embelezamento, que para elas a perca do cabelo é uma dificuldade muito grande de encarar. É por isso que no evento, além de receber essas doações, vocês também vão receber doação de cabelo. Exatamente. Estaremos lá com profissionais cabeleireiros que irão cortar os cabelos exatamente para que perucas sejam confeccionadas para serem doadas a todas essas mulheres. Bom, e agora vamos falar um pouquinho como é que vai funcionar realmente esse evento. Esse evento acontece no dia 24, no Parque do Idoso. A Maiara Cansanção é uma das coordenadoras também e vai explicar como é que funciona. Esse evento não vai ser somente com a doação, vai ter uma série de outras atividades, né? Isso mesmo, Thea. O evento ele vai ser no Parque do Idoso, dia 24 de outubro, o dia do aniversário da cidade de Manaus. A gente vai estar recebendo essas doações, fazendo corte de cabelo, termos palestras instrutivas, levando a população a informação, não só para quem sofre com essa doença, mas para quem também quer se informar e apoiar um familiar. O horário, Maiara? O horário começa às 15 horas e encerra às 21 com aulas de dança. E não é só para as pessoas que estão em tratamento ou familiares, né? Aberto para todo mundo. Aberto para todo mundo, teremos atividades lúdicas, crianças não pagam e os adultos é R$40 ao valor da camisa, que vai ser todo destinado ao Gama, 100% destinado ao Gama. Essa camisa bonita aqui que elas estão usando e que realmente vai ser vendida na hora, mas é importante a gente ressaltar que a doação tanto das sombrinhas quanto das echarpes e quanto dos chapéus não está condicionada à participação no evento. Não é preciso necessariamente comprar a camisa. Quem tiver realmente essa doação para fazer pode ir até o evento e lá vai ter um local específico para receber esses objetos e fazer essa boa ação. Daniela. Isso aí, obrigada Thea Morel e também a Suzy e a Maiara pelas informações. Tchau, Thea, até amanhã. Agora a gente vai falar de futebol feminino. Na quarta rodada do Campeonato Amazonense, o Iranduba aplicou uma goleada de 9-0 em cima do São Raimundo. Isso mesmo, 9-0. Gente, de quebra, ainda garantiu aí a classificação na próxima fase. Logo no início, o Iranduba dominou o jogo e se mostrou bem superior. Já o São Raimundo mal passava do meio-campo. E o resultado não demorou a aparecer. Com menos de meia hora de partida, o placar já era largo. E foi Rose que abriu a contagem para o Iranduba. Lu fez os outros 2 gols. E Daisy ampliou a goleada para 4-0, depois de arrancar pela direita e bater no ângulo, sem chance para a goleira. No segundo tempo, um massacre continuou. Kellen aproveitou a falha da zaga do Tufão da Colina e fez de cabeça 5-0. E Tati fez o 6º, o 7º. O Iranduba passeava pelo campo. Kellen ainda fez o 8º. E para fechar a conta, Ju fez de pênalti. 9-0. Com este resultado, o Iranduba assumiu a liderança do campeonato, agora com 8 pontos. Porém, tem um jogo a mais que o Manaus e o Salcomp. E de quebra, eliminou o São Raimundo com uma bela goleada. A gente sabia que poderíamos fazer um placar bem elevado e trabalhamos durante a semana todinha. Esse resultado nos deu a garantia da classificação, a gente fica mais tranquilo para o último jogo contra o Manaus e vamos brigar aí para chegar em primeiro lugar na competição.
E a partir de hoje, o Kartódromo de Manaus ganha novos ares. A pista foi recuperada e ganhou luz. A corrida de kart e motovelocidade, as corridas, vão poder acontecer durante a noite agora. Com essa repaginada, a comunidade também sai ganhando. Vamos ver. Foram R$80 mil investidos, uma parceria entre Fundação Vila Olímpica e atletas. Os postes foram doados pela FVO e os corredores investiram em fios, refletores e segurança. Era um sonho de todos fazer uma corrida aqui à noite e agora, graças a Deus, vamos realizar esse sonho com a pista em ótimas condições, toda zebrada, com as pistas, com as zebras todas em perfeitas condições, segurança total, iluminado, tá assim, maravilha. A pista, que estava bastante deteriorada, recebeu reparos e começa a ganhar segurança com esses balões de plástico e papel. E para quem pensa que no Amazonas não temos grandes craques da velocidade, o Gabriel tá aí para provar exatamente o contrário. Ele, que participa de competições nacionais, conquistou uma vaga em um dos eventos mais disputados do país. A Copa Petrobras, que acontece entre os dias 3 e 4 de novembro em São Paulo e reúne apenas os 12 melhores pilotos do Brasil. Eu consegui a vaga, mas é bem difícil porque o nível técnico lá é bem superior. E a gente sabe que aqui a pista, para treinar aqui, não chega a ser um treino como se fosse lá, Então eles já estão na vantagem, Então tem que ralar bastante. Tem que correr mais. Tem que correr mais que os outros, bem mais, Mesmo com todo esse talento, o piloto ainda não conseguiu verba para sair de Manaus. É muito difícil, patrocínio. Desde quando comecei eu tô tentando, Era meu pai que bancava, agora já não aguenta mais porque é dinheiro, Bastante dinheiro, ainda mais esse esporte. 6 mil é por baixo, Não é para disputar já lá nas alturas mesmo. É para conseguir estar ali, A inauguração da pista está marcada para hoje às 7 da noite e o Gabriel vai competir nesse fim de semana. A quinta e a sexta etapa serão realizadas juntas, sexta e sábado, a partir das 7 da noite, inaugurando um novo tempo para pilotos e público, que não vão sofrer tanto com o calor. E com a nova iluminação, a comunidade também sai ganhando. Isso daqui não vai servir somente para o kart e somente para a moto. Vai servir também para quem pratica corrida de rua, E a comunidade na caminhada, as pessoas que fazem caminhada aqui dentro da vila, que fazem exercício, atletas e pessoas comuns também. Isso aí, Que bacana. Quem pratica aí caminhada também vai poder usar desse novo espaço. E por causa do calor, a organização dos Jogos Olímpicos de 2016 aqui em Manaus pediu para mudar o horário das partidas de futebol que serão realizadas aqui na nossa cidade. A organização da Rio 2016 acatou o pedido e os confrontos que seriam no início da tarde foram transferidos para o início da noite, a partir das 6 horas da tarde. No total, Manaus vai receber 6 jogos que serão realizados em rodadas duplas nos dias 4, 7 e 9 de agosto do ano que vem. Que bom, O mesmo aconteceu na Copa do Mundo de 2014, você lembra? Quando os Jogos de Manaus foram mudados aí para o fim da tarde e ficou melhor para jogadores e também para todos nós do público, Porque a gente tem ali um clima mais ameno. E por falar em calor, com todo esse calor aí, o manauara misturado à fumaça que toma conta da nossa capital nos últimos dias, fica mais complicado praticar esporte, a gente sabe disso. Por isso, profissionais de educação física e médicos vão dar dicas agora pra gente e fazer um alerta aí dos riscos que é se expor a esse clima durante atividades físicas. 60 anos e um pique de dar inveja a muitos jovens. A dona Iemanjá dança, corre e ainda tem fôlego para uma terceira atividade. Todos os dias eu venho para cá, 6h30, saio 9 horas daqui. O Edésio é bem mais novo, mas está aqui pelo mesmo motivo: manter a saúde em dia. Eu tinha 102 quilos, perdi 30 quilos e continuo aqui, Perder peso é fácil. Difícil é você manter, então isso aqui pra gente é tipo uma higiene mental. Nesse grupo, no Parque 10, as atividades são ao ar livre, dispensam os equipamentos de academia e atraem pelo espaço amplo para os treinos. Mas ainda que as vantagens sejam muitas, o educador físico alerta: é preciso tomar alguns cuidados, principalmente por causa do calor intenso, nessa época do ano. Tomar bastante líquido, principalmente água, para hidratar mesmo. Passar esse protetor solar,
e, se possível, até mesmo 2 vezes, né? Cedo, quando acordar, e depois um pouquinho estiver treinando, dar um retoquezinho, né? E a disciplina deve estar presente em todo momento enquanto você faz a sua atividade física. Mesmo em um ambiente um pouco mais favorável, como agora, por exemplo, onde o sol se escondeu um pouquinho, deixando essa sombra, é preciso você ficar atento. E numa atividade aparentemente um pouco mais leve, como o exercício de corda, também requer cuidado. Nessa situação, a dica dos especialistas é que você conheça o limite do próprio corpo. Cada corpo vai responder de um jeito. Na minha aula, eu trabalho sempre em 2 tempos, para a pessoa também repor os hidrólitos, né, que durante a atividade física intensa, ela acaba se perdendo e acaba perdendo força no treino. Aí não aproveita tanto o treino. Então ela tem aquele tempo de reposição, descanso, para repor as energias e voltar com todo o pique. A Débora segue à risca as orientações. Sabe a hora de dar aquela pausa para descansar e se hidratar. Na hora assim das 8h30, que aí vem o sol mesmo. E o calor não é o único problema para quem treina em áreas abertas. A fumaça que encobre Manaus também afeta a saúde. Doenças como sinusite e pneumonia podem se agravar devido à poluição. Quando você vai fazer uma atividade física, você vai demandar um esforço respiratório maior. Ou seja, você vai acabar inalando um ar extremamente poluído nesse momento e que não vai fazer bem para o seu trato respiratório como um todo, desde o nariz até o seu pulmão. Então, nesse momento, o ideal é que você faça atividade física em locais fechados, as academias, por exemplo. Mas se você não consegue resistir àquela caminhada, saia de casa prevenido. É melhor chamar a atenção, dando exemplo. E agora a gente vai mostrar mais uma história de superação. O João Vitor tem paralisia cerebral, mas com a ajuda dos pais e do treinador decidiu lutar. E contrariando todas as expectativas médicas, ele começou a praticar esportes. Vamos ver essa história emocionante. Basta olhar para a piscina que ele se anima. João Vitor tem paralisia cerebral. A gente começou a contar essa história em 2012, quando João Vitor tinha apenas 8 anos. Agora, com 11, ele mostra que o esporte é mesmo fascinante e capaz de mudar a vida das pessoas. Olhando para João Vitor, é possível ver que ele é uma criança completamente feliz. Ele lutou contra todos os diagnósticos médicos e chegaram a apontar que ele passaria a vida toda numa cama. João Vitor surpreendeu com o incentivo dos pais e dos professores. Ele não só levantou dela, como também passou a se exercitar. Em 5 anos de trabalho com o professor Fernando Stevenson. Os sinais e sintomas aparecem geralmente na infância. Pessoas com paralisia cerebral têm deficiência motora. Quando João Vitor começou a nadar, ele apenas mergulhava. Agora, ele vai de uma ponta à outra. Eu, quando comecei o trabalho com ele, eu não acreditava que eu iria conseguir um dia ver esse rapaz nadando sozinho, com suas próprias forças, com suas capacidades, atravessando uma piscina que não é tão pequena, né? Cerca de 15 a 18 metros, ele consegue fazer sozinho, né? Então isso é gratificante, porque eu trabalhava com ele e não sabia se eu iria conseguir fazer com que ele realizasse tal exercício, né? Chegar a ter essa independência dele na piscina. Além da natação, João Vitor também adora futebol e manda muito bem com a bola nos pés. O irmão mais novo é uma companhia constante. A gente atravessa a piscina junto, a gente brinca, também a gente faz exercício. Muito amor envolvido, né, gente? Amor que só poderia vir da família e do amigo instrutor. Um amor que foi determinante para que João não só sobrevivesse, mas também vivesse feliz como toda criança na idade dele. E como da última vez em que o craque na TV esteve com essa fera, ele preparou uma dança. Vai, João! Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Eu tô tirando onda de camarão amarelo. Você disse que eu te quero quando eu passo no cavalo amarelo. Quando eu passava por você, na minha cegueira, você nem me olhava.
Que bacana, olha aí o João Vitor dando exemplo pra gente. E a gente agradece muitíssimo a sua companhia nessa manhã de quinta-feira. Obrigada, gente. São 7h54. A gente volta amanhã aqui no Manhã no Ar. Agora você fica com o Fala Brasil, logo depois, Hoje em Dia, às 11 Magazine, meio-dia. Alô, Amazonas. E eu te vejo amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Até lá.